Hoje chegamos ao final dessa série de perguntas enviadas por antigos mestres, professores, com algumas perguntas, e possivelmente iniciaremos uma outra série de curiosidades ou de dúvidas muito mais profundas. Pedro Paulo Okamoto me pergunta: o que fazer quando o Kepan perde o valor? Bom, Pedro Paulo, o Kepan é um documento como outro qualquer, com uma diferença de que não é registrado, pelo menos na relação mestre-aluno, em nenhum cartório, nenhum órgão público que regule e que diga que você tenha que cumprir isso. Talvez a maior beleza do Kepan esteja exatamente nisso, né? O fato de que dois lados estabelecem um combinado, estabelecem um padrão de relação, e até onde se atue de maneira contrária, aquilo busca-se ser cumprido. Não é? Talvez por ser um ato simbólico e o ser humano um ser de conveniência, é muito comum quando algo sai do normal, quando algo sai daquela normalidade da beleza que se acreditava da cerimônia de um Kepan, por exemplo, é muito comum que se percam os valores, né? Que as pessoas já não atribuem a um pedaço de papel, como muitas vezes eu escutei, algo que vá influenciar em suas vidas. A questão não é um pedaço de papel, algo que vai influenciar em suas vidas. Sim, aquilo que você sente. Se aquilo não é importante para você, se é apenas um momento, se é apenas uma gratificação pessoal para que você possa dizer aos demais ou não, verdadeiramente isso não vai ter o valor que se espera. Porque se você não sente aquilo, aquilo não existe, né? Nem aquilo que foi colocado aí, ou que foi o acordo que foi firmado entre as partes. Então não há o que se fazer quando o Kepan perde o valor para as pessoas. Nós temos dois pontos de análise, né? Talvez a pessoa que acredite que aquilo não tenha valor, talvez ela nunca tenha verdadeiramente compreendido o real valor, o real sentido daquilo. E para outra pessoa que acredita, mas se decepciona porque o outro não respeita os cuidados, eu acho que também é uma forma que a vida tem de colocar o final da relação entre duas pessoas, né? As relações terminam ou dentro de um aspecto positivo, amigável, ou de maneira brusca, uma ruptura repentina. Das duas formas, o que se tem que levar em consideração é: se você não acredita em um Kepan, ou se aquilo não é importante para você, falar em tradição é uma contradição, não é? Talvez estejamos vivendo um lado prático da vida, o lado onde já não existem mais mestres, e sim técnicos, práticos, né? A praticidade faz isso. Ela te leva à conveniência, ela te leva à superficialidade das coisas. E o que os mestres buscavam ou buscam é exatamente o contrário, a profundidade. A profundidade, ela depende também da profundidade da pessoa. Uma pessoa que só vive na superfície, quando ela vai ao fundo, ao profundo, ela sente muita agonia. Isso é comum. Tá? Então quando você me pergunta o que fazer quando o Kepan perde o valor, não, seguir a sua vida, mas saber aonde cada um está posicionado. Mauro Shimabukuro: a coragem pode se misturar com o aproveitamento? Mauro, muitas das revoluções surgiram através de um aproveitamento. Usurpações, momentos, né? O que não significa que exista uma coragem. Existe a oportunidade muitas vezes é aproveitada sobre uma imposição até covarde. Né? Você tem inúmeras histórias militares, inúmeras histórias de países, né, onde o poder foi tomado dentro de uma estrutura chamada coragem. Né? A coragem é o que dá sentido à realidade e à realização dos seus objetivos. Porém, a coragem não exclui a canalice, não exclui a traição, não exclui a covardia na traição. Ela não exclui. Né? Nós não podemos confundir coragem com valentia e com honra, são coisas diferentes. Como aqui nós estamos falando de coragem, eu acho que sim, pode se aproveitar, pode se misturar com aproveitamento, ela pode ser uma expansão da linha dos limites, ela pode ser uma transgressão dessa linha dos limites, o que não significa que a ação ou a atuação seja correta ou não. Né? Eu presenciei muitos casos onde a usurpação nas empresas, nos locais de trabalho,
surgiram em, em questões que a gente diz, a oportunidade faz o ladrão, né? E que a história vendida é sempre uma história de coragem. Esta pessoa teve coragem de fazer isso. Não, isso não é coragem, né? Talvez coragem se houvesse um duelo. Aí sim, se aquilo fosse realmente ganho dentro de um aspecto de esforço pessoal e de coragem pessoal. Não de manobras, não através de manobras ou de insinuações, ou que a gente vê tanto, né, nas empresas, no mercado de trabalho. Então acho sim que a coragem pode se misturar com o aproveitamento e ela tem sido confundida com muitas outras percepções ou sensações, porque a história é sempre contada pelo vencedor, né? Então, o que é a coragem, né? Uma pessoa que usurpa tem coragem ou ela fez-se corajoso em uma situação que sabia que não teriam consequências ou algo disso, né? Bem, então é mais ou menos por aí, né? Quem tem mais coragem, o que mata ou aquele que se coloca diante da morte? Então é necessário que a reflexão surja dentro de distintos panoramas, distintas perspectivas, até porque a compreensão é isso, é entender um mesmo ponto sobre várias perspectivas, né? Mas como você me pergunta se a coragem pode se misturar com o aproveitamento, sim. Abundam, agigantam-se os números de histórias e casos relacionados a isso. Célia Maria me pergunta, como lidar com a vaidade na traição, da traição? Bom, o mundo hoje, pelo que ele tem demonstrado, o que está tão vigente para nós, é que todos querem ser, né? O ser humano nunca quis tanto ser. Ele quer ser o melhor músico, ele quer ser o melhor mestre, ele quer ser o melhor isso, o melhor aquilo, mas em geral não há um esforço para ser o melhor. Em geral, prefere-se alcançar isso ou através de amigos que ajudam, ou através de pessoas que consideram aquilo, ou através da própria pessoa, não é, que coloca a coroa em si mesmo. Então depende, porque a vaidade ela é um processo natural do ser humano. O ser humano ele chega a ser narcisista, né, a ser narciso dentro de sua própria vaidade. Talvez as próprias redes sociais hoje mostram isso, né, uma necessidade da venda de si mesmo através da admiração do outro, ou através do que o outro vai dizer, né? E é curioso isso, porque quando o outro não aceita a imposição que eu coloco, geralmente se converte em um inimigo, ou se converte em uma pessoa que não é interessante. Nós queremos escutar a opinião do outro, mas quando o outro expressa a sua opinião, nós não aceitamos, principalmente quando está em desacordo com aquilo que pensamos. Então, eu não vejo uma questão de lidar com a vaidade, nesse caso aqui, como você diz, né, a traição que vem de uma vaidade, ou seja, alguém que quer ser ou quer ocupar o seu lugar. Ou... No caso das artes marciais, que talvez seja a sua pergunta, o seu e-mail, nunca se teve tantos mestres novos sem uma composição que seja autossustentável, né? Como agora, né? Talvez esse processo da vaidade, não é? Se todos podem ser, eu também posso. Ou se fulano é, eu também posso. Talvez aí falte o senso crítico, a autocrítica, a autoobservação, né? Que também está dentro do direito de todos. Todos podem ser o que quiser, né? Então eu não vejo, talvez, aí o aspecto da traição, porque a traição ela vai mostrar aí um ato, uma atitude, uma maneira de posicionar-se diante de algo ou alguém, né? Agora, todos querem ser, né? Você tem casos de pessoas que estudam 1 ano, 2 anos em uma determinada escola, sendo que o curso demoraria 10, 20 anos, e de repente essa pessoa se afasta e quando você tem ideia, aquilo já foi criado uma escola, histórias, questões. Olha, que também está no direito de cada um, não é? As pessoas têm que tentar ser felizes, né? Talvez a traição que você se refira seja isso através da vaidade, né? Aquele que trai alguém em função de um desejo próprio, né? Que não deixa também de ser a canalice, porque o canalha é aquele que atua sabendo das consequências e não se preocupa com o outro, preocupa só consigo mesmo.
Célia Maria, bom, como lidar com isso? O que não tem remédio, remediado está, não é? Agora, vai depender quais as consequências que isso tem no seu aspecto profissional, na sua vida profissional, né? Por isso eu acho que cada vez mais a tendência é se separarem as pessoas ruins, aproximarem pessoas boas, em todos os aspectos, na vida, em todas as questões. E a formação de tribos, né? Tribos boas, tribos ruins, tribos capacitadas, tribos menos capacitadas, e cada um vai estar feliz dentro do seu nível, porque cada um vai respirar o oxigênio que quer. Pelo menos é por aí que eu penso. Alexandre Mota, somos efêmeros? Alexandre, a única certeza que nós temos no futuro é que existe uma morte no meio. Tudo na nossa vida nasce e se sustenta por um tempo e a tendência é desaparecer, é decair-se, né? Eu acho que o que dá sentido à vida é a morte, eu acho que o que dá sentido à vitória é a possibilidade da derrota. Talvez os extremos aí que Lao Tse falava com tanta capacidade, não é? Então, o que dá sentido àquilo que nós construímos para nós é a possibilidade daquilo não existir, ou daquilo nunca ter existido, né? Porém, nós esquecemos que isso também se renova, né? Você vê quantos casos de pessoas que lutam uma vida inteira para ocuparem uma posição e de repente morrem, como jogadores de futebol, né? A pessoa luta uma vida inteira, treina, se esforça, digladia com este, com aquele, até que ele ocupa uma posição. Então, quando ele sobe, que ele está no topo, aonde ele quer, vem um falecimento, vem uma tragédia, vem um acontecimento agora, como esse acidente que teve aí, que tristemente um jogador tem que amputar as duas pernas. Você imagina uma pessoa que sonhou com isso a vida inteira, de repente ela conquista o seu objetivo e agora as suas ferramentas de trabalho, as pernas, né, serão cortadas. Todas essas questões nos mostram que a linha que divide a vitória, a derrota, a alegria, a tristeza, a conquista e o fracasso é muito pequenininha, ela é muito fininha, né? E toda conquista, você vê que no dia seguinte, né, quando ela, principalmente em termos de premiações e tudo isso, no dia seguinte ela já não existe mais. As pessoas nem se lembram, você pode se lembrar, mas aquilo se acaba. Tal como uma plantação. Nós temos o ciclo, não é? A preparação da terra, a semeadura, o cuidado, até a colheita. Mas depois da colheita, a terra vai descansar. E tudo vai voltar ao princípio, tudo vai começar de novo. Então a efemeridade que eu vejo da vida é isso. Os momentos não se sustentam. Eles se mantêm exatamente o tempo que eles precisam se manter. Aquela história se mantém exatamente o tempo que ela precisa se manter. Nós somos apenas o tempo que nós precisamos acontecer.